Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Lucélia Oshiro e essa é a leitura de 3 opções. Você vai poder escolher uma dessas 3 opções e a gente vai trazer as mensagens do tarô para cada um desses elementos. Bom, a opção número 1 é a conchinha do mar. A opção número 2 é o cristal. E a opção número 3 é a canela. Escolha a sua opção, a sua mensagem: concha, cristal ou a canela. Então vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1, a concha. Vamos trazer as mensagens, orientações, inspirações do tarô para o seu momento de vida, foco em autoconhecimento, tarô à luz da interioridade para quem escolheu a conchinha do mar. Vamos ver quais são as mensagens. Eu tô tirando aqui as cartas e já falo para vocês, tá? Bom, para quem escolheu essa opção, a gente tem no fundo do deck o 7 de paus, dando um pano de fundo, né, da sua leitura de manter o seu posicionamento, manter os seus valores, manter o seu território, porém sem agressividade, tá? Não precisa brigar, mas tem que se posicionar, saber se posicionar, saber defender os seus ideais, defender aquilo que você acredita, tá? E fala do fortalecimento da sua autoconfiança. Bom, no centro da sua leitura, o que você precisa saber sobre este momento é que existe existe reciprocidade nesse trabalho, nos relacionamentos, existe um certo equilíbrio, uma harmonia, mas precisa só ter um toquezinho de atenção para não querer cuidar demais ou dar demais. Tem que manter isso em equilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e receber, e não de repente se impor ou querer impor a sua vontade, impor o seu jeito de fazer sempre, constantemente, a todo custo. O 6 de ouros fala de harmonia e equilíbrio. O 6 é o número do amor, mas fala também do amor próprio, tá? Porque se você tiver a autoconfiança e o amor próprio, você não vai querer dar demais, fazer demais. Você vai se manter num lugar de dar e receber na justa medida, tá? Saber compartilhar, partilhar e também estar aberto e disposto a receber. Receber o quê? Receber o que o outro dá, receber presente? Não necessariamente, mas saber receber o outro ou as circunstâncias tal como elas são. Às vezes a gente quer controlar o externo, às vezes a gente quer controlar o jeito da outra pessoa lavar a louça, né? Porque o meu jeito é o jeito certo, né? A outra pessoa até faz, ela quer te ajudar, só que você não aceita receber, porque só o seu jeito é o certo, só o seu jeito é mais eficiente de fazer determinada coisa, só o seu jeito é o jeito certo de escrever um determinado relatório, tá? Então, estar aberto a receber não é só estar aberto a receber amor, mas é estar aberto a receber o outro do jeito que ele é, a vida tal qual ela se apresenta.
tá certo? Bom, o que mais a gente tem? Eu vejo que tem um esforço muito grande, uma dedicação. E talvez você venha fazendo coisas que você é muito dedicado, é muito primoroso, é disciplinado, é organizado e faz as coisas porque gosta, está com vontade de fazer e faz com muito carinho, com muita atenção. Só que às vezes fazer muito o tempo todo para todo mundo pode acabar virando um peso e desequilibrando essa balança, tá? Porque nota que nessa carta ele tá muito maior do que a cidadezinha. E para isso cair na perspectiva do discurso do herói, eu vou salvar todo mundo, eu vou ajudar todo mundo, é um passo, é uma linha muito tênue que tem que ser percebida, tá? Ok, ajudar as pessoas, ok, você fazer o seu trabalho e ajudar, orientar, querer sempre o melhor, mas cuidado para não se sobrecarregar e não entrar no papel de salvador, tá? Porque a arrogância tá isso beira a arrogância. Não estou falando que você é arrogante. Arrogante é no sentido de você puxar para si as responsabilidades, tá? Sendo que você pode compartilhar, você pode delegar um pouco mais, fazer alguns cortes, alguns ajustes, conseguir de repente racionalizar um pouco mais as suas escolhas, os seus recursos, não fazer tanto ou ser mais seletivo e criterioso na maneira como você trabalha ou como você se relaciona, sabe? Não precisa, de repente, ir em todos os lugares que as pessoas te chamam, não precisa estar, né, sempre, o tempo todo fazendo tudo, mas você ser mais criterioso, estabelecer critérios, estabelecer limites daquilo que eu aceito e daquilo que eu vou ter que falar não. Aqui a gente tem a carta da morte pedindo uma renovação. É necessário uma renovação, é necessário limpar um pouco esse terreno. Seja limpar de atividades, limpar os excessos, limpar as relações pessoais, porque precisa dar uma revitalizada, uma revigorada. Algumas pessoas estão muito não cansadas, mas se sobrecarregando e se apegando a algumas tarefas ou algumas situações que não precisa mais estar com você, não precisa estar na sua mão, você pode liberar isso, tá? Então a morte também fala desse desapego, deixa algumas coisas para lá, deixa algumas coisas morrerem naturalmente. Respeitar também os ciclos e os ritmos e os tempos de cada pessoa. Inclusive o seu próprio. Existe tempo, às vezes você está querendo descansar, às vezes você está querendo não falar com ninguém, né? E tá tudo certo. Precisa ter um espaço de retiro e respiro também, tá? Para você conseguir lidar e aguentar as coisas de uma forma sustentável, tá? Quem mais que a gente tem? O diabo. O diabo fala, né, do poder, mas também fala das sombras. O diabo é o bode expiatório. Às vezes a gente se sobrecarrega de coisas para fazer, de tarefas, de atividades. Claro, porque você pode, porque você é capaz, porque você tem capacidade, você sabe fazer, você dá conta. Só que às vezes isso acaba virando um refúgio,
um aprisionamento, um subterfúgio para você não lidar com as suas sombras internas. Sabe, por exemplo, aquela pessoa que às vezes aquela pessoa que é tímida, mas para ela não mostrar que ela é tímida, que ela está envergonhada e tudo mais, para ela não mostrar as vulnerabilidades dela, ela age como se fosse um palhaço, um bobo da corte, digamos assim, e quer sempre agradar todo mundo, tá sempre, né, fazendo muita palhaçada, mas no fundo, tudo isso é só uma casca para ela não lidar com o seu próprio medo, com a sua própria vulnerabilidade de não ser aceito, de não fazer parte, enfim, de não agradar, e aí ela se expõe ao máximo, mas no fundo, ela tem muitas sombras, sabe? Existe uma dinâmica assim. Eu vejo que talvez para você não ter que olhar para alguns problemas pessoais, você acaba lidando só com os problemas dos outros. Você quer resolver os problemas dos outros, enquanto os seus próprios problemas internos, traumas, talvez, coisas de lá de antigamente, isso foi ficando guardado. Você foi resguardando. Você foi se resguardando de memórias, traumas do passado, mas isso está só acumulando e impedindo de você realmente exercer o seu poder pessoal na sua totalidade. É como se você pudesse crescer muito, só que você fica se escondendo de certa forma, tá? Quando eu quero ajudar muito o outro, antes quem precisa de ajuda sou eu mesmo, tá? É isso que tá vindo aqui. Então tem alguma coisa que tá te aprisionando e pode ter a ver com bloqueios lá, né, da infância, inconscientes, que precisam ser retomados, reolhados. E aí, se é inconsciente, como que você sabe disso? O inconsciente mora no corpo. O inconsciente mora no corpo, não na mente, tá? Segundo os cabalistas, aquilo que é inconsciente, esses sentimentos, essas emoções vão se aglutinando no nosso corpo físico. Então, se você tá com alguma dor, algum problema, alguma doença, algum desajuste no seu corpo físico, é ali que foi se aglutinando, foi se coagulando uma dor do passado, que ela tá ali doendo, latejando, causando um problema de doença, né? Trazendo esse sintoma, porque é para que seja visto. Ele é só um mensageiro. A doença é só um mensageiro desse bloqueio, dessa dor emocional que foi ficando paralisada e foi se aglutinando ao longo do tempo, tá? E isso a medicina cabalista, né, consegue identificar. Isso num tratamento a gente consegue compreender um pouco mais, tá bom? Mas se você tá com alguma dor, alguma doença física, ela tá te falando, ela tá te apontando que existe uma dor emocional que precisa ser tratada, precisa ser olhada e curada, tá bom? Porque é isso que está te aprisionando e impedindo você de ser quem você e alcançar a sua totalidade, a sua plenitude, todas as suas ambições e planos de realização, tá bom? Ajudar as outras pessoas é importante, mas se ajudar é mais importante ainda, tá? E receber ajuda, saber pedir ajuda e estar aberto a receber ajuda também é necessário nesse momento, porque o que está cruzando o seu caminho é a Rainha de Espadas, como se fosse uma coisa de autossuficiência, de eu já sofri bastante, eu passei por muitas coisas e agora eu fiquei um pouco endurecida. Não no sentido de sem sentimentos, mas sabe gato escaldado?
meio que desconfiado e resistente, como se você criou uma camada, uma armadura de resistência ao outro. É um pouco do arquétipo 9 na numerologia, quando a gente olha pessoas que têm forte o número 9, elas são muito sábias, elas são muito humanitárias, porém elas criam uma camada de que parece que elas só estão lá para ajudar e para servir e elas não precisam de ajuda. E essa camada, essa armadura acaba afastando as pessoas, porque as pessoas olham para ela e falam assim: nossa, essa pessoa é boa mesmo, ela é super poderosa, ela sempre está ajudando, mas causa um distanciamento porque parece que você sempre é muito forte, nunca é vulnerável, nunca, né, precisa de ajuda, e aí você se acaba sendo vista como uma pessoa num outro nível, num outro patamar, não necessariamente material, mas talvez emocional, e as pessoas podem se distanciar um pouco, traz admiração, claro, mas ao mesmo respeito, admiração, mas ao mesmo tempo pode trazer uma coisa de nossa, né? Nem vou falar com essa pessoa, né? Parece que ela é inteligente demais. O que eu vou conversar com essa pessoa? Nossa, parece que ela sabe tudo. Quem sou eu para me aproximar dela? Isso pode acontecer tanto para relacionamentos afetivos quanto para relacionamentos de amizade ou familiares, tá? Então, eu vejo que essa armadura precisa ser um pouco quebrada, ela precisa começar a derreter o gelo, sabe? Rainha de Paus aqui vem falando um pouco desse seu poder de ser quem você é. É um poder de autoexpressão, um poder de resolver problemas através do seu conhecimento, da sua bagagem, da sua força espiritual. Tem muita força espiritual aqui na sua leitura. Muita força espiritual. E talvez por isso que você queira, você tenha essa inclinação a ajudar as pessoas, a querer resolver o problema de todo mundo. Você se solidariza com as dores, com as questões humanitárias. Mas e quem ajuda você, né? Tem que se olhar um pouco também. Tá vendo que essa rainha de paus ela tá de olho fechado? Você tem que se olhar, se valorizar, assumir a sua beleza física, a sua beleza interna. É isso também, tá? Também. A lua. Aqui a gente está falando do seu externo, tem a lua. A lua fala de fertilidade. Você tem bastante, tem um caminho fértil pela frente, um caminho de muita produtividade, de construção ainda, tá? Só que também, ao mesmo tempo, é algo meio que oscila, varia de fases e essas fases variam muito de acordo com o seu humor. E o seu humor vai variar de acordo com o caminho, obviamente, mas eu vejo que nesse momento é como se você estivesse um pouco à mercê das flutuações externas. Então qualquer coisinha acaba te abalando, qualquer coisinha, qualquer evento acaba te afetando emocionalmente e te tirando um pouco do eixo. E aí é importante esse trabalho de reequilíbrio emocional, de realinhamento da sua árvore da vida com o seu eu superior, para que, embora haja o que houver, diante de quaisquer circunstâncias, de quaisquer sombras que apareçam no seu caminho, isso não te afete, isso não vai te abalar, tá? Qual é a ação aqui? Vem com o carro.
É você dar um direcionamento, mesmo que as coisas estejam incertas e eu estou meio com medo, um pouco inseguro, eu tenho que dar um direcionamento porque eu vou ter que ir no escuro mesmo. Tá vendo? Tá escuro, mas eu tô indo. Eu direciono e vou. Por quê? Porque eu confio. Eu confio em mim de olhos fechados. E a gente já falou sobre isso, né? Do fortalecimento da sua autoconfiança, do seu amor próprio, que é muito importante nesse momento. E esse direcionamento do carro é como se você pudesse. Você já escolheu o caminho. Tá vendo? O carro já tá numa estrada, ele já escolheu o caminho, mas ele tem que fazer os cavalos aqui andarem. Ele tem que dar a voz de comando. Porque é assim, ou fica ou vai. Enquanto você não der a voz de comando, enquanto você não se posicionar, eles não vão andar. Enquanto você não se posicionar, a vida não vai andar. É como se a vida estivesse esperando você dar o primeiro passo para ela começar a se movimentar. Você dá o primeiro passo no caminho e a paisagem vai se movimentando ao seu redor. Não é assim? E isso vai te levar para um progresso, para um sucesso, sim, porque o carro ele já é um indicativo de sucesso, de crescimento, que as coisas estão indo para frente, né? É uma perspectiva de futuro e que tudo vai melhorar e que você vai crescer, é a abundância, é a plenitude, é a vida material super, né? Tranquila, organizada, próspera. E ao mesmo tempo, o naipe de ouros não é só dinheiro, mas fala também de talentos. É quando eu estou expressando os meus talentos. O 10 de ouros é quando os meus talentos estão rodando aí pelo mundo. Eu me coloco em movimento e quando eu me coloco em movimento, os meus talentos, as minhas habilidades ganham o mundo. Ganham uma força de atingir mundialmente muitas pessoas. É como se você pudesse sim ajudar muitas pessoas ou contribuir para a vida de muitas pessoas através do seu trabalho, através do seu dom. E talvez você esteja pensando pequeno, porque você está ajudando muita gente ao seu redor. Só que quando você se ajuda primeiro, você se potencializa, você se fortalece para ganhar, para atingir mais gente ainda. E para finalizar, a gente tem a carta dos enamorados. Enamorados fala de escolha, escolher aquilo que você ama, aquilo que faz sentido, aquilo que não é fogo de palha, não é uma paixonite aguda. É um amor. Amor é uma virtude, é aquilo que me move. Então, o que te move? Essa é a pergunta. Porque aqui a gente está falando de talvez a sua vida esteja um pouco parada e você tem que dar um direcionamento, voz de comando, falar, eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu determino tal coisa na minha vida. Só que daí a gente cai nessa última carta que fala o que te move. Isso tem que estar muito claro para você, porque é nessa direção que você tem que seguir. E para finalizar a sua leitura, eu vou trazer uma mensagem dos saberes sistêmicos. Uma mensagem dos saberes sistêmicos. E aí eu vou colocar lá no Instagram, vou tirar um print e vou deixar lá no Instagram para você ler direitinho, para você, caso você esqueça, tá? Eu vou deixar lá também. A necessidade do todo
prevalece sobre a necessidade pessoal. Nossa percepção sobre os acontecimentos é que algo acontece contra ou a favor de nós. Existem leis naturais que influenciam nossas vidas e atuam para que o todo se equilibre. Quando uma pessoa toma para si uma determinada situação, se identifica com acontecimentos de sua história do passado e dá nome ao que aconteceu, está criando uma realidade própria baseada em experiências anteriores. Não existe algo pessoal acontecendo, mas sim um efeito de algo maior que equilibra o todo sem considerar a necessidade de cada um. A necessidade do todo está acima das necessidades pessoais. É um processo natural. Então, pensa nisso que foi falado aqui. Eu vou deixar o print dessa carta lá no Instagram. Tem um exercício meditativo aqui para você fazer, caso você tenha interesse. E a mensagem que fica é essa, de encontrar esse equilíbrio pessoal e não levar as coisas para o lado pessoal, tipo, aconteceu comigo, né? Aconteceu contra mim, mas aconteceu com você. Você foi parte de alguma história e você é uma parte do todo. E como parte desse todo, se você estiver fraca, o todo fica fraco. Então é necessário que você se fortaleça, porque quanto mais forte, quanto mais próspero, rico e abundante você for, assim também vai ser as pessoas ao seu redor e isso se espalha para o mundo todo, tá bom? Muito bom, interessante essa leitura. Bom, segunda mensagem, para quem escolheu o cristal, vamos à sua leitura. Para quem escolheu o cristal, vamos às mensagens, orientações e inspirações do tarô. A luz da interioridade. Para quem escolheu a opção 2, cristal. Quais são as mensagens que essas pessoas precisam ouvir nesse momento? Leitura pessoal, vida pessoal, à luz da interioridade. Bom, vamos lá. Fundo do deck, Pagem de Espadas. O que eu vejo aqui é fofoca. Pode ser fofoca não no sentido tão pejorativo, mas tem umas fofoquinhas assim meio que pelo caminho. Pode ser você ou outras pessoas não fazendo fofoca de você, mas sabe quando a gente fica fazendo uma fofoquinha, fala uma coisinha ali, uma coisinha aqui, fala assim, ai, não é por nada não, mas fulana isso, ai, não é por nada não, mas não sei o que lá, ou aquela coisa da invejinha branca, sabe? Ah, invejinha branca. Gente, invejinha branca não existe, né? Invejinha não tem cor, é inveja e é inveja. Ou ficar criticando, julgando. Ah, é só uma crítica construtiva? Não existe crítica construtiva, né? Crítica é uma opinião. Existe sugestão, não crítica construtiva, tá? Existe opinião e existe sugestão. A sugestão, ela traz solução, proposta de solução. Mas eu vejo aqui um tequinho de... Em aramaico é dandúmia, né? Que a gente fala que é fofoquinha, maledicência,
nesse sentido, tá? De invejinha branca. Às vezes eu falo meio que, sabe, mal de alguém, mas isso vai prejudicando? Vai, tá? Isso prejudica a nossa energia, sim. Pode ser você falando mal de você mesmo também? Pode. Sabe quando a gente faz alguma coisa e fala assim, nossa, como eu sou idiota? Cara, né, não se faz isso com a gente mesmo. Você pega e fala assim, nossa, eu sou burro mesmo. Não, né, não pode. Você tem que, né, tem que cancelar esse tipo de discurso, de diálogo, tá? Porque isso não te faz bem, pelo contrário, te faz muito mal. Porque você está decretando que você é tal coisa, tá? Então, isso vem trazer um alerta em relação às palavras, à nossa fala. No centro da sua leitura, a gente tem o 9 de espadas, que é uma preocupação, que, de novo, né, uma carta que fala de mente, das palavras. Talvez você está muito preocupado com o que as pessoas falam de você ou com o que você acha que as pessoas estão falando ou pensando de você. O que será que estão falando de mim? Mas isso só acontece porque o que você pensa sobre você mesmo também te incomoda. Também está te incomodando. Também não está legal. E aí, essa carta é o oráculo de Delfos, né? Uma representação do oráculo de Delfos e tal. É como se aquilo que você fala se torna uma autoprofecia. E às vezes a gente fala, né? Ah, isso não vai dar certo. E aí você profetizou. A gente tem que começar, né? Para quem está ouvindo essa leitura, escolheu essa opção, o recado aqui é não tomar cuidado, prestar atenção nas palavras, porque sim, as palavras têm poderes. Por quê? Porque as palavras têm vibração. A vibração, elas ressoam, elas mudam a energia, né, do ambiente e da gente mesmo, tá? Já viram uma experiência? Procura aí na internet. Tem uma experiência. Primeiro, tem aquela experiência da água. Eu esqueci o nome do cientista. É um cientista japonês que ele fez uma experiência tanto com água quanto com arroz, que ele pegava vários potinhos de água ou vários potinhos de arroz e ele escrevia palavras positivas e palavras negativas e deixava, né, nessa água ou nesse arroz. E aí depois examinou as moléculas dessa água e as moléculas desse arroz. E é impressionante, a molécula que recebe palavras positivas, ela parece um cristal, né? Por falar em cristal, e as moléculas que recebem palavras negativas, né, que falam de sentimentos negativos, elas ficam muito feias, né? Elas não viram cristais, elas ficam, né, numa outra configuração. E aí, isso é uma coisa, pesquisa lá. Não sei se é Masao Emoto, enfim, né? E depois eu deixo o nome e o link, alguma coisa assim, aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. E tem uma outra experiência que você pode fazer também, eu já vi na internet, com plantas. Tem duas plantas. Todo dia você fala boas, você elogia uma planta e todos os dias você xinga a outra planta, tá? É impressionante como isso atua também nas plantas. A planta não entende a palavra, não importa em que idioma você vai falar. Se era em japonês, se era em inglês, em português, mas a palavra que você está falando para uma planta e para outra planta, ela vai fazer com que a planta fique mais viçosa ou ela define. E se isso acontece com água, com arroz, com planta,
acontece com a gente também. E é isso que está falando a sua leitura, tá? Bom, o que a gente tem mais para você? O 10 de ouros está falando de histórias que a gente vem contando na nossa vida. Histórias de sucesso, é para você olhar as suas histórias de sucesso, de superação, com gratidão e olhar para isso e contar essas histórias para você mesmo, para você mesma. Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que o momento presente está tão desafiador que a gente esquece tudo que a gente já superou. E a maneira como a gente conta as histórias do passado em momentos de dor, de dificuldade, elas nos ajudam a ter força para seguir em frente. E de repente você fala assim, mas eu não tenho nenhuma história de superação. Tá, tudo bem, talvez você não tenha, mas os seus pais, os seus avós, os seus antepassados, a sua ancestralidade tem. Então é você tomar a força desses antepassados, dessas pessoas que estão em você, que você é parte dessa história, você é parte dessa família, então você também carrega a mesma força de superação deles, tá? E olhar para essas histórias de superação, para você também se sentir mais forte e confiante em relação ao seu futuro. Aqui a gente tem, olha que curioso. Bom, vamos lá. Olhei a carta aqui. O diabo. O diabo fala de esse diabo desse deck, que é o Boitatá, ele é o protetor da floresta, é o guardião, certo? Então, para ser um guardião, às vezes ele tem essa cara, né, mais fechada, uma cara de bravo. Ele se impõe, ele se coloca, ele, né, tá pegando fogo aqui. Para quê? Para afastar os maus espíritos, para afastar aqueles que querem acabar com a floresta, por exemplo. O que isso quer dizer? Que talvez você precise ou que você esteja numa fase de fortalecimento diante de algumas dificuldades, para que você vá concentrando essa energia de expurgar os maus espíritos, de expurgar os seus fantasmas internos, de expurgar os maus espíritos, não no sentido de obsessores que estão ao seu redor, mas das más inspirações, das coisas ruins que vieram te inspirando até agora, das coisas... E o que são inspirações? Coisas que vão adentrando a gente, coisas das quais a gente veio se nutrindo. Então, são as influências, tá? Então, as influências que você veio tendo até agora, que às vezes não são tão positivas, por exemplo, eu fico o dia inteiro assistindo um noticiário que só traz coisa ruim, eu ouço um tipo de música que traz palavras muito pesadas, é muito denso, ou eu tô acostumado a tais coisas, a convivência com alguns tipos de situações ou pessoas. Então, tudo isso vem te alimentando, de certa forma, vem sendo absorvido por você, mas é um momento de você expurgar isso, ou é necessário que você elimine isso, tá? Porque uma coisa é você estar exposto a ambientes e situações difíceis, outra coisa é você se deixar penetrar e absorver e tomar isso como seu, tá? Não é como se também precisasse fortalecer um pouco mais a sua energia para você não virar uma esponja que absorve as energias negativas. Porque às vezes você pode falar assim, mas o ambiente está com energia negativa, tá? Energia negativa é falta de energia, né? Porque imagina 0, números positivos, números negativos. Energia negativa é energia que está faltando energia. E por que está faltando energia? Energia é algo que vibra, que está em movimento. Se a coisa não está em movimento, é porque parou. Então, falta de energia é energia sem vibração, energia parada.
Então, só que a energia do ambiente, a energia que está circulando por aí, ela é neutra. O que é positivo ou negativo é a gente, que é o canal. Então, se a energia entrou por você e ficou negativa, é porque o seu canal, seu corpo, a sua luz está, de certa forma, negativa. Eu não estou falando que você é uma pessoa negativa, eu estou falando que está faltando energia. Por quê? Porque está faltando prazer. Está faltando prazer, porque o diabo é a carta do prazer. O prazer na medida, sabe? Eu vou ter prazer, me divertir, né? Fazer as coisas para mim, sem de repente ficar tão preocupado com os julgamentos, com o meu auto-julgamento. Tá? Então, é nesse sentido de, às vezes, o quanto você pode trabalhar essa energia negativa ou falta de energia dos ambientes é melhorando a sua própria energia, fazendo coisas que são prazerosas e alegres para você. Tá? Só o fato de você fazer isso já protege a sua energia. A alegria ajuda a proteger a sua energia. O fogo, né? O fogo protege. E o fogo é a alegria, tá? Bom, o que mais que a gente tem? O Hierofante. O Hierofante carrega, ele é o guardião de muitos conhecimentos, né, da ancestralidade. E aqui tem um potencial de você transmitir conhecimento, de você ensinar pessoas. Né? Independente do que elas vão falar, de parar de se julgar. Às vezes você pode estar pensando, mas eu não sei falar em público, mas eu não tenho o dom da palavra. Mas não é sobre você, é sobre a mensagem que tem que ser passada. E aí a xamã, ela traz esse conhecimento. Conhecimento você tem, a bagagem você tem que colocar isso para fora, tem que expressar. Pensa no quanto você sabe que outras pessoas também poderiam aprender com você. Talvez você tenha tido algumas experiências lá no passado que não foram muito acolhedoras, afetuosas, e isso te traz uma trava, um bloqueio, porque essa carta veio cruzando o seu caminho. E aí a gente tem que olhar e fazer as pazes com esse passado. Por que você não se sente merecedor de aplauso? Ou por que você não se sente confiante o suficiente para transmitir essa sabedoria que você tem, ou esse conhecimento, né? Pode ser um conhecimento teórico, intelectual. É preciso olhar para isso, né? E isso está no seu passado, porque em algum momento você se sentiu rejeitado, ou não ouvido, não acolhido. E aí, às vezes, você pode falar assim, para que eu vou contar essa história se ninguém ouve mesmo? Tá? Mas isso foi lá atrás. Olha só, conte uma história. A sua energia com as de paus, o que ele tem aqui? Tem um pincel, né? Aquele pincel de Shodô, da caligrafia japonesa, que fala de começa a escrever. Pode ser, começa a escrever uma nova história a partir de agora, começa a colocar a sua história no papel, começa a colocar os seus conhecimentos no papel. Escreve, conta uma história. Pode ser também assinatura de contratos para algumas pessoas, só que nessa perspectiva de leitura, esse contrato, ele não me vem como um contrato de compra e venda, mas é como se falasse de um contrato kármico, de uma missão. Porque a missão de vida é como se fosse um contrato que você assinou, que você iria fazer tal coisa nessa vida. E a nossa missão de vida, ela é dada pela soma do nosso nome, das letras do nosso nome de origem e da nossa data de nascimento.
Isso pela numerologia cabalística. Daí, se você quiser fazer, você pode fazer comigo o seu mapa do autoconhecimento, ou então pesquisa na internet a tabela de numerologia cabalística, que é diferente da numerologia pitagórica, ok? E aí você vai converter as letras do seu nome, sobrenome, de origem, inclusive se tiver acento, tem que mudar, vai mudar o valor da letra, mas está tudo lá numa tabela que chama tabela de numerologia cabalística. Você converte o seu nome para valores numéricos e soma com a data do seu nascimento. E aí esse número é o seu número de missão. A missão é o contrato que você assinou falando que você ia cumprir tal tarefa. É o TCC que você vai fazer e é pelo qual você vai ser lembrado. É o legado que você deixa. E aqui a gente está falando exatamente isso. Você está cumprindo a sua missão, ou você está pronto para cumprir a sua missão. Tá? É necessário você olhar para isso que você prometeu que ia fazer, para começar a escrever isso, para começar a realmente colocar isso em prática, tá? O que é? Quando a gente coloca as coisas no papel, elas começam a se materializar. Porque quando está só na mente, fica muito bagunçado, né? Fica muito disperso, é muito abstrato. Se você começa a colocar as coisas no papel, escreve, isso é um passo para materialização, para manifestação. Então também é importante você começar a anotar ideias, anotar os seus pensamentos, anotar as coisas, colocar no papel para trazer isso para o mundo real e não ficar no mundo da imaginação. Trazer as coisas para o papel é começar a tangibilizar, né, os seus desejos, as suas metas. E aí a gente tem o Sol, falando que as coisas estão muito favoráveis. É exatamente o momento de você materializar a sua história de vida, a sua missão, materializar os seus sonhos, materializar os seus planos, tá? Sem ficar preocupado que vai dar certo, não vai dar certo, que tem que ser de um jeito, tem que ser de outro, tá? É se colocar em ação, é mais ação e menos pensamento. E menos distração também, menos distração. Não ficar se comparando, não ficar comparando o seu processo ou o seu timing, o seu momento de vida com o momento de vida das outras pessoas. Porque fulano tem tantos anos e já conseguiu tal coisa. Tudo bem, mas você não é fulano, né? Cada um tem o seu processo, né? Cada um tem o seu passado, cada um tem a sua bagagem, tem a sua história. Então, fazer as pazes com a sua história também nesse sentido. Você não teve algumas facilidades que as outras pessoas tiveram, só que a gente cresce nas dificuldades, a gente se fortalece nas dificuldades. E eu vou falar porque a gente vê isso no mapa astral. No mapa astrológico de pessoas que têm muitos trígonos, que são aspectos fáceis, às vezes é tão fácil que a pessoa que passa batido aquele talento, a pessoa nem se dá conta e a pessoa vive uma vida morna, sabe? Ela não se desenvolve. Agora, uma pessoa que tem aspectos tensos no mapa natal, ela se esforça e ela se desenvolve mais do que uma pessoa que tem muitos trígonos, tá? Então, isso é real, ok? E a gente tem na sequência para você a carta da justiça. Fala que ajustes são necessários. Ajustes são necessários. Precisa fazer alguns cortes, algumas podas, aparar algumas arestas, seja de relacionamento, seja de atividades que você vem fazendo, tirar os excessos. Sabe quando a gente vai aparando algumas coisas? Não é necessariamente um corte brusco, mas fazer pequenos ajustes finos em alguns hábitos, por exemplo, ajuste de rota, ajuste de comportamento,
Ajuste na maneira como você fala, no seu tom de voz, às vezes, ou na sua refinar, né? A justiça também fala desse refinamento da nossa maneira de ser e agir. Esse refinamento, porque a justiça é a balança, né? A balança de Libra. Libra é a harmonia, a beleza, a gentileza, em contraposição com aquilo que eu falei no início, a dandúmia, a fofoca, né? Aquelas picuinhas às vezes, aquelas falas mal colocadas. E tudo bem, e se você não faz, né, fofoquinha, não faz isso, né, mas você também se afastar de quem faz isso, de quem tem esse tipo de comportamento, sabe? Para que isso não te influencie. E a carta da Lua, falando de uma ponte, de uma travessia, que nesse momento parece distante, né? E incerta. Você não sabe muito bem onde você está indo, porque é uma ponte. Você estava de um lado e agora você não sabe o que tem desse lado da ponte. Você está atravessando a ponte, mas é esse momento também de transição, de travessia, de seguir o fluxo. E o Papa, o Hierofante, também é a ponte. Essa carta, esse sentido de ponte, se fortalece aqui na sua leitura como se você fosse também uma ponte entre as pessoas, uma ponte para levar um conhecimento de um lugar para o outro. Ou você fazendo conexões com pessoas. Não no sentido de telefone sem fio, né? Pega aqui, sabe, leva e traz, fala uma coisa para um e daí fica nesse telefone sem fio, nesse leva e traz. Não, mas no sentido de conectar pessoas e conectar situações, conectar histórias, conectar pessoas, conectar histórias, conectar narrativas. Tudo isso está muito ligado também, de novo, à escrita, à biografia, a sua autobiografia, a maneira como você conta, como você constrói a ponte entre o passado, a sua história do passado e a sua história do futuro. Que ponte é essa? É o presente, é o momento agora. O que você faz agora que conecta o passado com o futuro? E aqui, para finalizar a sua leitura, temos o 2 de ouros, que traz uma pendência, digamos assim. Antes de você ser a ponte, você tem que se liberar de uma pendência. Pode ser uma pendência em relação ao passado, achar que alguém está te devendo alguma coisa e parece que fica essa pendência, sabe? Ou você achando que você está devendo alguma coisa para alguém e você fica sempre com esse saldo devedor. Parece que eu estou devendo, parece que eu fiquei de certa forma preso àquela energia, porque eu não correspondi às expectativas daquela pessoa, ou aquela pessoa não correspondeu às minhas expectativas. Tem esse duelo interno. Pode ser pessoa, pode ser uma situação. De repente um trabalho que não deu certo lá atrás e você fica com essa pendência porque você acha que você não foi bom o suficiente ou porque você acha que o seu chefe não foi bom o suficiente, aquela empresa não foi boa o suficiente para você. E fica esse aprisionamento que não tá te liberando para viver o futuro, para fazer essa ponte do passado com o futuro. Então você precisa
né? É importante que você olhe para isso e faça uma escolha. Faça uma escolha. Que escolha é essa? De seguir mais leve. Tá? Tem que seguir mais leve, porque 2 de ouros nessas condições aqui, ele não é sustentável. Você tem que pensar no seu, na sua sustentabilidade, na sua sustentação, né? Mas também na sustentabilidade, como você vai lidar com tudo isso e isso que você está vivendo agora, se isso te puxa para baixo ou se isso te impulsiona para o futuro. Se isso te puxa para baixo, isso não é sustentável. O que é sustentável é aquilo que te mantém e mais do que te mantém, ele vai progredindo com você para o futuro, tá? E vamos finalizar com uma carta sistêmica. Mais uma mensagem aqui para vocês, para quem escolheu o cristal. Mensagem final com saberes sistêmicos. E daí eu vou deixar um print dessa carta lá no meu Instagram, porque ela traz um exercício, tá? Um exercício, e aí você vai poder fazer essa atividade ao longo dos próximos dias. E essa carta fala sobre a alegria de viver. Quando eu falei sobre essa carta do fogo e da alegria de viver, olha só, muitas pessoas acreditam que terão alegria quando realizarem algo, quando trabalharem em algo de que gostem, quando tiverem um filho, quando se curarem. São muitas as formas que nos condicionam para sentir a alegria. A alegria tem a ver com plenitude, completude, com a sensação de que o que temos é suficiente. Está tudo bem se quisermos mais, mas o que temos já nos alegra assim como é. É conectar-se aos pequenos, grandes detalhes do dia a dia. É sentir quanto nosso coração está em harmonia com o universo e, a partir daí, fazer o que pudermos com o que temos no momento. Olha só, falou muito o que a gente já falou aqui, né? Sobre alegria, sobre harmonia, sobre aquilo que temos no momento presente nessa ponte entre o passado e o futuro, tá? Então, não é esperar o futuro para ser feliz, é ser feliz hoje, tá? Não é esperar ter sucesso para ser feliz, é ser feliz para ter sucesso. É isso, gente. E essa foi a leitura para quem escolheu o quartzo. O quartzo não, desculpa, o cristal. E agora, vamos à leitura para quem escolheu a canela, o pauzinho de canela. Adoro. Eu adoro o cheiro, mas eu não gosto do gosto, do sabor. Eu gosto do cheiro. Assim como o café e o churrasco. Eu particularmente gosto do cheiro do café, do churrasco, mas não gosto nem de café nem de churrasco. Eu tomo por conveniência. Eu tomo socialmente, digamos assim, sabe? Mas vamos lá. Eu bebo socialmente café. Mas vamos à sua leitura. Para quem escolheu pauzinho de canela, vamos ver mensagens do tarô à luz da interioridade. O que as pessoas que se conectaram com essa energia precisam ouvir neste momento? Vida pessoal, autoconhecimento, tarô à luz da interioridade.
Muito bem. Fundo do deck temos a rainha não, desculpa, é o 9 de pentáculos. Aqui a gente tem uma boa perspectiva de estrutura material. Você usando muito bem os seus talentos e os seus recursos internos para produzir dinheiro, para fazer dinheiro, tá? Porque ninguém ganha dinheiro, todo mundo faz dinheiro através dos seus dons, habilidades, talentos e do seu tempo, da maneira como usa o tempo. Então aqui eu vejo uma estabilidade, mais do que uma estabilidade, tá? É um sucesso material. É quando você coloca o seu propósito em movimento e isso gera prosperidade, tá? Então eu vejo que isso tá no pano de fundo da sua leitura, então me parece que vai ser uma leitura um pouco mais focada em trabalho, em propósito de vida, prosperidade, mas vamos ver o que mais temos. No centro da leitura, o julgamento vem falando de um chamado. Se você não está nessa prosperidade aqui, é porque você ainda não atendeu o chamado. Isso está, né, no seu caminho, é possível, desde que você atenda ao chamado. O julgamento é aquele anjo que vem, né, tocando as trombetas alto para você sair da caixa, você sair de uma mortificação, sair de um lugar de estagnação onde as coisas estavam paralisadas ou paralisantes ou procrastinando para você se elevar para um outro nível. Só que isso exige o quê? Coragem. Isso exige disposição e disponibilidade de ir para um lugar desconhecido. Eu vou ter que sair aqui, né, de um lugar aqui do chão, da terra, para ir para o céu. É voar, dá medo, dá. Você fala assim, mas eu não tenho asa, né? E aí começa, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas será que esse chamado é para mim mesmo? Será que eu estou ouvindo? Será que é intuição? Ou será que eu tô ficando doida? Né? É intuição ou é paranoia? A diferença entre intuição e paranoia é que a intuição nos impulsiona e a paranoia é o diálogo interno. A paranoia nos paralisa. Então, se tem alguma coisa que já tá te tocando internamente, não é o anjo tocando a trombeta no céu que você tá ouvindo externamente, é internamente você já tá ouvindo um chamado. Tocou uma vez, tocou 2 vezes, né? Você tá ouvindo, mas você tá atendendo? Essa é a questão. Você tá ouvindo, mas você tá atendendo? Às vezes a pessoa fala assim, nas leituras de tarô, a minha intuição já estava falando isso, mas muitas vezes a gente precisa, né, de alguém fora, né, de alguém fora de nós mesmos para falar uma coisa que a gente já sabia. Esse é o papel do terapeuta, esse é o papel do psicólogo, né? Porque a gente não é autossuficiente. A gente precisa do outro como espelho. Só que aqui o que a gente está vendo é que você já está ouvindo um chamado, mas não sei ainda se você já atendeu. Alguns já atenderam e já estão no caminho do seu propósito, da sua missão, do seu caminho de vocação. Outros estão um pouco relutantes, porque antes dessa carta a gente tem o 3 de espadas, que é uma falta de entendimento. Coração é o órgão do entendimento, espadas são os pensamentos. Então, quando fica um monte de pensamento atravessando o meu entendimento, e aí eu já não entendo mais nada porque travou, né? Eu penso uma coisa, penso outra e depois penso outra. E aí ficou um emaranhado de pensamento que não me leva a entender coisa alguma. Isso tá, para algumas pessoas, né, ainda nesse emaranhado. Eu faço isso, faço aquilo, será que é um chamado? Será que eu tô delirando? Né? E aí entra nessa paranoia que te paralisa. Mas é um chamado, tá?
para você cumprir a sua missão de vida, cumprir o seu propósito. E para cada um a missão vai ser para cada pessoa a missão é uma. Por quê? Porque a missão de vida é dada pelo número, pela soma dos números que compõem o seu nome e sobrenome de origem, né, conforme sua certidão de nascimento, mais a sua data de nascimento. Isso é a sua missão. Né? E aí vão ter missão 1, missão 2, missão 3, missão de 1 a 9, tem a missão 11 e tem a missão 22, tá? Porém, mesmo que uma pessoa tenha a missão 1 e a outra pessoa também tenha a missão 1, a maneira como elas vão materializar, expressar essa missão 1 é diferente. Porque são pessoas diferentes, com outras composições do mapa numerológico diferentes, tá bom? Mas se você quer saber um pouco mais sobre a sua missão de vida, faz o mapa do autoconhecimento comigo ou pesquisa na internet a tabela de numerologia cabalística, que é diferente da numerologia pitagórica, para você fazer a soma, a decomposição das letras do seu nome de origem para os números, os respectivos números da tabela de numerologia cabalística. Inclusive acentos contam nessa conversão, e aí você soma também com a sua data de nascimento, dia, mês e ano, e aí vai dar o seu número de missão, tá bom? Bom, então vamos lá. Então parece que você tá caminhando já, algumas pessoas já estão ouvindo o chamado e caminhando rumo àquilo que vieram realizar. Só que talvez ainda não tiveram resultado. E aí a pessoa fala assim, putz, parece que assim, eu tô fazendo aquilo que eu sei que eu vim fazer, eu tô cumprindo, eu me sinto feliz, eu me sinto pleno fazendo, atuando com isso, com a minha vida, enfim, só que ainda falta alguma coisa, eu ainda não conquistei um lugar de sucesso ou de reconhecimento, talvez não do outro, mas reconhecimento interno. Parece que ainda falta uma parte, sabe? E aqui pode estar ligado à autovalorização. Você não está se dando o devido valor, ou você não está valorizando esse seu trabalho, essa sua atividade, você não está dando o devido valor. Para algumas pessoas é assim, mas não é possível, será que isso é a minha missão mesmo? Né? Gente, a missão de vida não é uma coisa extraordinária, magnífica, tipo salvar o mundo, ser super-herói, abrir uma empresa multinacional. Não é essa a missão. A missão é muito mais simples do que a gente pensa. A missão é algo mais simples. E às vezes a gente fala assim, mas isso é a minha missão? Né? Ter um canal no YouTube é a minha missão, ou falar com as pessoas é uma missão, ser mãe é uma missão, né? Então aqui parece que algumas pessoas estão questionando a grandiosidade estão questionando a missão porque não reconhecem na simplicidade a grandiosidade da missão que tem para exercer. Porque não é sobre o que você faz, é sobre como você faz. Isso em tudo, na vida. Não é sobre o trabalho que você faz, a atividade, o cargo, a caixinha hierárquica, a posição hierárquica, a categoria de nível que você tá. É sobre o como você faz. Isso é a nossa missão, é o como eu faço aquilo que eu tenho para fazer hoje, aquilo que está na minha mão hoje. Porque senão a gente vai falar assim, e quem sei lá, trabalha em casa, é dona de casa, é aposentado, que não tem uma atividade, qual que é a missão dessa pessoa? Né? Não é o que ela faz, é como ela faz.
E aqui é isso, é como você faz as coisas. Isso que está contando. O jardim, ele vai crescer, ele vai ficar bonito, não importa se é grande ou se é pequeno, mas é como você faz, como você conversa com as plantinhas, como você se dedica, como você vai cultivando esse jardim ao longo do tempo. Seis de paus, vitória, triunfo. Faça o que você fizer, seja lá o que você está fazendo, ou seja lá qual for o caminho que você está seguindo, é um caminho de sucesso. É um caminho de sucesso, de vitória, de conquista. Por quê? Porque sucesso é processo. Se você for vivendo o processo e fazendo bem feito o processo, você vai ter sucesso. E aqui a gente está vendo reconhecimento, sim. Reconhecimento das outras pessoas. Pode ser elogios, pode ser aplausos, pode ser as pessoas falando, cara, você faz isso muito bem, cara, esse seu trabalho é muito importante. Nossa, eu gosto muito da maneira como você conversa comigo, sempre me dá um apoio, sempre me ajuda, sempre me fortalece. Ou eu gosto muito, sei lá, de alguma coisa que você faz, do bolo que você faz. Mãe, eu gosto muito desse arroz com feijão que você faz. Ninguém faz um arroz com feijão igual você faz. Sabe, essas pequenas coisas também fazem parte desse nosso reconhecimento. E a gente tem que reconhecer esse reconhecimento. Sacerdotisa, a sua energia tá uma energia de muita leveza, de transcendência. É como se você tivesse sim indo para um outro, não para um outro mundo, tá? Mas você estivesse fazendo uma transição de patamar espiritual. No centro da leitura foi o julgamento, uma elevação de consciência, uma elevação espiritual. E a sacerdotisa também. É o anjo chamando e você atendendo o chamado. É um chamado de alma, tá? A sua alma tá te levando, te conduzindo. É como se tivesse uma conexão muito direta com o seu eu superior, o seu eu interior com o seu eu superior. Tá super alinhado. Ou vai ficar, né, nos próximos dias. É uma energia muito forte em relação à espiritualidade. Então, trabalhos conectados com a espiritualidade, mas não só isso, tá? Pode ser um trabalho mais religioso, terapêutico, energético, ok, mas é como se, independente do trabalho que você faz, eu trabalho em banco, tudo bem, mas você coloca a sua energia nesse trabalho. Você se coloca a serviço e então a emanação energética que você coloca em tudo aquilo que você faz, isso potencializa a sua vida e traz ganhos financeiros. Pode ser que nesse momento a sua vida não esteja tão próspera assim em termos materiais. Eu fico equilibrando os pratinhos, não tá em equilíbrio ainda. Parece que eu tô mais devendo do que recebendo. Parece que sempre que eu junto dinheiro, vem alguma coisa e assim eu preciso gastar o dinheiro. Tá? Porque essa carta veio cruzando o seu caminho. Então, fala de um desequilíbrio financeiro, um desequilíbrio material. Mas esse desequilíbrio, ele vai ser reajustado quando? Quando você assumir o seu poder pessoal, quando você assumir o seu chamado, tá? É como se você tivesse que abraçar quem você é de verdade. Meio que sair do armário, sabe?
No seu entorno, o 9 de espadas traz uma preocupação, uma ansiedade que pode ser em relação ao futuro. Ai, como vai ser daqui para frente? Nossa, parece que cada dia aparece uma coisa que eu preciso resolver e eu nunca consigo esse equilíbrio, as coisas nunca estão sossegadas. E nunca vão ficar sossegadas mesmo, porque a vida ela é instável, a vida é impermanente, a vida é feita de altos e baixos e ciclos, né? E os problemas que a gente tem na vida, eles são todo problema que tem na nossa vida, ele é só um indicador, ele é um sinal de que a gente chegou num limite, numa parede que a gente precisa ultrapassar. E quando a gente ultrapassa essa parede, a gente, né, aprende novas coisas, a gente se fortalece. Então, por isso que sempre vão ter alguns problemas, alguns percalços. Para quê? Para que a gente olhe e supere. Mas se você está vivendo o mesmo problema sempre, o problema sempre é da mesma natureza, da mesma... como se fossem ciclos repetitivos, sempre é um problema de relacionamento. Sempre eu atraio pessoas assim, assim, assado. Sempre eu me coloco em dívidas assim, assim, né? Sem querer, né? Sem querer, de repente, eu tô repetindo histórias. E aí entra nessa angústia. Precisa, né? O que precisa? Equilibrar. E o que precisa equilibrar? O feminino e o masculino dentro de você. Equilibrar o feminino e o masculino dentro de você é equilibrar pai e mãe. Não estou falando que você precisa gostar, conviver, concordar, que seus pais precisam ser exemplos, que você precisa conhecer seus pais. Não. Você tem que aceitar o pai e a mãe internamente, entender eles como partes iguais. Isso é você trazer o sagrado feminino e o sagrado masculino em equilíbrio. Nem tanto pai, nem tanto mãe. Os dois na mesma medida. A gente é feito de DNA de pai e mãe. É a mistura dos dois. Isso é fisiológico, não é? Então, é isso, é ter esse equilíbrio. E daí, quando você tem esse equilíbrio, né? 50% pai, 50% mãe, aí você é um ser inteiro. E o diabo fala desse poder, né? De conquista. Daí eu cresço, daí eu tenho sucesso. E eu assumo o meu sucesso. E eu me permito ter sucesso. E eu aceito o elogio das pessoas. Porque eu me reconheço nos elogios, eu me valorizo também. Eu me valorizo. Porque enquanto você não honrar pai e mãe, ou você desvalorizar ou desmerecer ou o pai ou a mãe, ou uma partezinha de qualquer um dos dois que seja, você automaticamente está se desmerecendo também, porque você é metade pai e metade mãe. E aí se você não aceita o seu pai, você fica pela metade. Se você não aceita a sua mãe, você fica pela metade. Você cresce pela metade. Oito de ouros na sequência. Oito de ouros é o aprimoramento, a dedicação e a disciplina com os seus talentos. Ser dedicado e disciplinado. Uma coisa é você ter um dom. Uma coisa é você ter o dom. Outra coisa é você desenvolver, aprimorar esse dom e isso se torna um talento. Tá? Vou dar um exemplo. Quando era criança, eu desenhava muito. Eu tinha muita habilidade com desenho. E aí eu fui fazer faculdade de design gráfico. Só que aí na faculdade, a gente no começo tem aulas de desenho, mas depois é só computador. E aí eu fui perdendo o traço, eu fui perdendo a minha habilidade de desenhar. Então, se você não pratica alguma coisa, você perde, né? Então, é isso que a gente está falando de prática, perseverança, disciplina em relação a alguma coisa que você é bom, mas você precisa continuar
cultivando de forma disciplinada. Eu tenho dinheiro, mas você precisa, né, continuar cultivando esse dinheiro, por exemplo, também, tá? Então, tudo na vida é dedicação, disciplina e cultivo, aprimoramento. E finalizando a sua leitura, 3 de copas, que é a carta da celebração. Você celebra a vida, celebra o momento presente, você celebrar com gratidão o que eu tenho hoje e o que eu vou ter daqui para frente, lá no futuro. Porque eu sempre falo, o 3 de copas é a comemoração. E quando a gente comemora o quê? Né? Quando a gente ergue o brinde, quando a gente brinda a taça, né? Ergue o brinde. No começo da festa ou no final da festa? É no começo. Então, brinde antes de começar. Tá bom? Então, faça um brinde para si mesmo, né? Celebrando as suas conquistas do passado, mas já comemorando aquilo tudo, né? Todo o sucesso que você vai conquistar, que vai chegar na sua jornada, tá? E para finalizar, eu vou tirar uma carta dos saberes sistêmicos. Uma carta sistêmica para quem escolheu o pauzinho de canela. E eu vou deixar essa carta, uma foto dessa carta lá no Instagram, porque tem uma atividade, tá? Uma atividade meditativa, caso você queira fazer, vai estar lá disponível. E a sua mensagem, olha só, a gente falou do chamado, não falou? O tempo todo do chamado, dos seus dons, habilidades. Foque no que você tem para oferecer. Todos temos potenciais e talentos para oferecer. Ao longo da vida, fomos adquirindo mais recursos e vivendo novas experiências que nos trouxeram até aqui. Todas as situações que vivemos nos trouxeram experiências e aprendizados, inclusive as mais difíceis, e principalmente as mais difíceis. Quando dizemos que algo que aconteceu não deveria ter acontecido como foi, perdemos a oportunidade de ficar com os aprendizados. Tudo que vivenciamos torna-se recurso para utilizarmos em nossas vidas. A prosperidade é aproveitar o que você já tem em você e juntar com o que tem disponível neste momento da sua vida. É usar a mentalidade, é o que tem para hoje, e fazer algo bom com isso. Quando tiver mais recursos, você poderá fazer melhor ainda. É isso, né? Eu celebro aquilo que eu já tenho, mas quando eu tiver mais, eu vou fazer cada vez melhor. Tá? Mas eu tenho que ir lapidando e cultivando e aprimorando conforme o tempo vai passando. Gente, olha como as cartas são sincrônicas. Então, eu vou deixar essa carta lá no Instagram para você fazer essa atividade aqui embaixo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela escuta. Vem fazer o seu mapa do autoconhecimento comigo, mesa radiônica, leitura particular de tarô. Muito obrigada e até o próximo vídeo.